Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito da comparação entre o índice de dividendos da B3 e o IFIX, o principal índice dos fundos imobiliários aqui no país. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E no primeiro momento você poderia se perguntar por que a comparação do IDIV, o índice de dividendos da B3, com o IFIX e não o Ibovespa com o IFIX. Porque os fundos imobiliários são marcados por pagamento de dividendos mensais. O investidor procura o fundo imobiliário pensando no fluxo de pagamentos que ele produz. Portanto, o mais adequado é utilizar o IDIV, não o Ibovespa, como comparativo entre fundos imobiliários e ações. Aqui, ações focadas em dividendos. O IDIV, nos últimos 12 meses, subiu quase 12% até o momento. Nos últimos 60 meses, a performance foi de 105%. Já o IFIX subiu 50% nos últimos 60 meses e subiu quase 8% nos últimos 12 meses. No primeiro momento, você já percebe que, num espaço menor de comparação, o IFIX acaba perdendo para o IDIV. Mas é importante, quando fazemos análises estatísticas, olhar para um número de dados maior, um período superior, para ter uma conclusão um pouco mais próxima da realidade. Até porque, quando olhamos apenas para espaços de tempos curtos, não raro nós estamos olhando para um determinado ciclo que pode estar beneficiando uma classe de ativo ou de ativos em detrimento de outra. Aí fica uma comparação bastante injusta. Mas antes, vamos entender aqui o IDIV, o que ele é, e depois o IFIX. E o IDIV, como eu falei, índice de dividendos. Ele tem aqui inúmeras ações pagadoras de dividendos. Mas afinal de contas, quais são os critérios definidos pela B3 para inserir dentro do IDIV essas ações? Como por exemplo a direcional. E aqui está a metodologia do índice de dividendo. Primeiro, qual é o objetivo? Ser o indicador de desempenho médio das cotações dos ativos emitidos por companhias abertas que se destacaram em termos de remuneração aos investidores. Só considera como critérios dividendos e JCP, nada de bonificação ou recompra de ações. Critérios de inclusão no IDIV. Os critérios são cumulativos, portanto eles se somam para que a B3 possa inserir nessa carteira teórica. Primeiro, é preciso que estejam entre os ativos elegíveis que, no período de vigência de 3 carteiras anteriores, em ordem decrescente do índice de negociabilidade, representem em conjunto 99% do somatório desse indicador. Ou seja, precisa ter liquidez, é um primeiro ponto. As ações precisam ter um certo nível de liquidez. Estar presente em 95% das sessões de negociação no período de vigência das 3 carteiras anteriores, ou seja, de novo reforçando a questão da liquidez. O ativo precisa ser negociado na maior parte dos pregões. 95% dos pregões o ativo tem que ter presença, demonstrando interesse dos investidores naquele ativo. Não pode ser penny stock. O que é penny stock? A cotação estar abaixo de R$1, como por exemplo hoje Oi e também a própria Casas Bahia. É preciso estar dentro dos 33% do total de ativos com os maiores dividend yields, então olha para dividend yield distribuídos pelos ativos nos últimos 36 meses. E aí temos os critérios de exclusão. Quando deixa de atender qualquer tipo de critério, afinal eles são cumulativos, o dividendo começa a decrescer e basicamente são esses os critérios. Agora no caso do índice de fundos de investimentos imobiliários. Objetivo: indicador de desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados na B3. De novo, critérios de inclusão: precisa representar em conjunto 95% do somatório total dos indicadores, ter presença em pregão de 95% no período de 3 carteiras anteriores, não pode ser penny stock. Portanto, basicamente, são critérios de liquidez. E aí você chega à seguinte conclusão: somente os ativos mais líquidos estão presentes nessas carteiras. No caso do índice de dividendos, os ativos com os maiores dividendos pagos no período definido pela B3 e o IFIX, todos os fundos imobiliários, independentemente do tamanho do dividend yield. Muito bem, mas afinal de contas, quais ações estão no IDIV? E são essas. Você tem desde o Banco ABC, em ordem alfabética, chega em Ferbasa. Acabei pegando e lançando todos os ativos numa planilha. Só para verificarmos aqui qual a quantidade de ativos que há. Só fiz um copia e cola aqui para a gente ver a quantidade de ações que estão no IDIV. E são 51 ações. Nós temos, por exemplo, o WIS, nós temos Usiminas, temos Randon, temos Kepler Weber, JBS, temos CSN Mineração, Copasa, Brasil Agro, B3 está aqui na carteira. Então, 51 ativos aqui dentro do IDIV. Ibovespa tem um pouco mais de 60. Petrobras está aqui
nesse índice, mas tem uma representatividade inferior à representatividade do Ibovespa, por isso você tem oscilações diferentes. Petrobras representa aqui no total algo em torno de 10%, ou seja, 4,9% da carteira mais 5,4%. Ao passo que no Ibovespa, a representatividade da Petrobras é de 7,6 mais 4,7, ou seja, superior. Além disso, no IDIV, a Vale tem uma representatividade inferior a 5%, ao passo que no Ibovespa, 14,83, razão pela qual, de novo, haverá performances bem distintas. E justamente por ter alta representatividade no Ibovespa com Vale e Petrobras, o Ibovespa costuma ser muito mais arriscado, muito mais oscilante, ter um desvio padrão superior e estar muito sujeito ao ciclo das commodities. Já no IFIX, você tem um número de ativos bem superior. Você tem inclusive hoje 109 fundos imobiliários, uma infinidade deles. E os fundos que dominam o IFIX, você tem primeiro HGLG, com 4,5, mas na verdade ele é o segundo colocado, ao contrário do que muitos poderiam pensar. O maior de todos é o Canip, que está restrito para investidores qualificados, mais de 6% no IFIX. E já deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo analisando o Canip. Percebi um certo interesse do meu público nesse fundo imobiliário. Diante disso, podemos perceber o seguinte: considerando que o IDIV é muito mais concentrado do que o IFIX é muito mais confiável no que toca você de fato medir o desempenho médio de determinado mercado, no caso o mercado de fundos imobiliários. Já o IDIV, por ser mais concentrado, essa performance pode não se refletir tanto na realidade. Mas eu até entendo essa concentração do IDIV porque é muito difícil você criar uma carteira de ações pagadoras de dividendos. Mas precisamos reconhecer que o IFIX tende a ser mais eficiente ao medir o desempenho médio dos fundos imobiliários. E diante disso, o que nós tivemos nos últimos 10 anos no nosso mercado? Comparando-se aqui a performance do IDIV com o IFIX venceu por pouco. Está havendo ali uma vitória bem pequena, mas nenhum dos dois ativos está vencendo o CDI. De qualquer forma, o objeto do nosso estudo aqui é IDIV e IFIX. E por que essa igualdade? Não era para as ações terem uma performance muito superior na média, e ainda mais considerando que o IDIV é muito mais concentrado do que o IFIX? E veja que esse fenômeno não é isolado no Brasil. Na verdade, o Brasil parece estar repetindo a história dos Estados Unidos. Por quê? Se nós olharmos aqui a performance histórica dos REITs, que são como se fossem os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, só que eles não são fundos, são empresas que investem no setor imobiliário, os REITs venceram historicamente a performance média do S&P 500, que é o principal índice de mercado acionário americano. O retorno médio anual dos REITs, se você pegar entre os anos de 2000 a 2020, foi de cerca de 10% ao ano, enquanto o S&P 500, 6%. Só que vale um detalhe aqui: ao contrário do Brasil, os REITs, eles são muito mais arriscados que os fundos imobiliários, porque são empresas e podem inclusive quebrar por causa da alavancagem, e eles são bem mais voláteis. Como bem dito aqui, na crise de 2008, houve ali alta volatilidade nos REITs. De qualquer forma, esse outro gráfico aqui, que também pega ano de 2000 até 2020, nós percebemos que, por essa linha azul mais escura, o REIT em vários momentos consegue ter performances bem distantes, bem superiores ao S&P, agora que está com uma performance bem mais baixa. E no geral, o que aconteceu historicamente quando isso aconteceu? Como por exemplo aqui em 2016, os REITs subiram muito. Está acontecendo o mesmo fenômeno aqui e pode ser uma tendência de uma forte subida. Mas lembre-se, o mercado já percebeu esse fenômeno com os REITs. Portanto, isso não significa que a história continuará se repetindo. Pode ser que o mercado, justamente por entender essa suposta distorção, faça com que as ações continuem ficando mais descoladas dos REITs. E só reforçando aqui a performance histórica dos REITs, em 20 anos, eles foram 1,5 vezes acima do retorno do S&P 500. Um retorno muito poderoso. E é difícil de explicar esse fenômeno entre ações e fundos imobiliários ou estoques e REITs. Há duas vertentes que tentam explicar esse fenômeno. Uma vertente diz o seguinte: considerando que as pessoas não acreditam que os REITs podem subir muito, eles acabam ficando muito depreciados e quem compra nesses fundos acaba, no longo prazo, se dando muito bem, justamente porque acabam sendo ativos precificados de forma ineficiente, ao contrário das estoques, cada vez mais eficientes na precificação. E a outra vertente que simplesmente diz que os REITs se valorizam mais porque os imóveis são ativos muito mais sólidos e com ganho mais consistente, além dos dividendos que são pagos com mais consistência ao investidor. Os REITs também precisam distribuir grande parte de seus resultados. Eles precisam, por exemplo, distribuir pelo menos 90% do seu fluxo de caixa. Nos fundos imobiliários, esse payout é de 95%. E essa distorção atual entre REITs e S&P 500, nós podemos perceber simplesmente pegando dois
grandes ETFs desses setores. VNQ, dos REITs, caindo mais de 10% nos últimos 12 meses, e o IVV subindo 14%, já que os imóveis têm sofrido muito nos Estados Unidos. E aqui vai também outra hipótese, que pode se contrapor à hipótese de grande oportunidade hoje no mercado de REITs. A hipótese de que os imóveis cada vez menos serão demandados. Afinal de contas, estamos tendo um crescimento populacional cada vez menor. Seja qual for a teoria, o fato é que historicamente os REITs renderam mais que as stocks e estamos experimentando esse fenômeno agora com ações e fundos imobiliários. E isso foi inclusive questionado ao pessoal da Suno. E como bem explicado aqui por eles, de fato, ocorreu essa distinção de retornos no longo prazo. S&P perdeu para os REITs. Acontece que nessa análise, um ponto acaba sendo ignorado e ele acabou citando aqui muito bem, que no meio do S&P 500 você teve ali diversas ações que subiram 1000% e outras empresas que viram a falir, fazendo com que a média fique bastante distorcida. Você tem muitos outliers, ao passo que nos REITs você teve ali poucos outliers, poucos REITs que renderam mais de 20%, na média foi 12%, então você não tem tantos desvios padrão. É quase que dizer que escolher REITs ou fundos imobiliários não faz tanta diferença entre eles. Afinal de contas, eles terão um desempenho muito próximo da média. Todos eles. Portanto, no final das contas, o desempenho de REITs e fundos imobiliários nem depende tanto da sua capacidade de selecionar individualmente os ativos. Já com ações e estoques, aí sim, vai depender muito da sua capacidade. Principalmente no Brasil, onde nós temos índices de ações mais concentrados, como o IDIV, e onde o stock picking faz total sentido com ações. E você que não entendeu o que é um outlier, vou pegar apenas aqui o exemplo de Petrobras. Numa análise de dados históricos, podemos perceber que só com o índice preço-lucro, o que aconteceu com Petrobras? Nós temos aqui dados de 1,7, 3,48, 52. Olha só como esse dado ficou distante da média. Esse dado distoante é um outlier para cima. Olha esse outro dado distoante, outlier para baixo. E aí, outros aqui que mais se aproximam da média. Portanto, numa determinada amostra envolvendo o índice PL de Petrobras em 10 anos, nós temos os anos de 2020 e 2017 como outliers. É isso que acontece muito com S&P 500 e também IDIV e até Ibovespa. Por isso, a que conclusão podemos chegar? Primeiro, que não podemos prever o futuro. Segundo, que diante dessa dissonância, dessa imprevisibilidade, é preferível diversificar e ter as duas classes de ativos. E que, à exceção da hipótese em que você se considera um exímio investidor capaz de selecionar os melhores ativos individualmente, principalmente no mercado norte-americano, é preferível sim diversificar em REITs ou fundos imobiliários, já que você não pode prever o futuro e reconhecendo-se a nossa humildade de saber qual ativo será o melhor de todos, utilizar-se da diversificação para a proteção à nossa ignorância. Mas é claro, continuo mantendo a tese, principalmente no Brasil, de que não vale investir em ETFs e índices. Aqui no Brasil o mercado é muito ineficiente e que, caso você seja muito jovem e que ainda precise construir um patrimônio elevado, focar em ações e estoques, que elas sim individualmente têm um potencial de valorização muito maior. Mas para você que já está perto de viver de renda ou com patrimônio muito grande, o preferível é diversificar sim, para ter mais previsibilidade de fluxo de caixas, principalmente com fundos imobiliários, que detêm um payout mínimo legal definido, mais consistência nos dividendos, ao passo que as ações podem mudar os dividendos constantemente. Depende então do tamanho do seu patrimônio, do seu apetite por risco e da sua idade. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos, sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários como você diversifica a sua carteira de investimentos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!